Cada um de nós tem história das experiências vividas. Aqui, vamos apresentar moradores que atravessaram décadas de transformações. 2 deles já passaram dos 80 anos. O outro carrega mais de 70 anos de memórias. Gente comum que relatam a sua infância, a juventude e a vida adulta. São relatos que dividem o mesmo pano de fundo: o trabalho, a família, a fé, a luta e a simplicidade. Cada voz revela um universo particular, fragmentos de uma geração que quase nunca é registrada. Esse documentário existe para guardar essas vozes antes que se perca, para lembrar antes que se esqueça, pois aqui cada palavra é memória, cada lembrança é patrimônio. Cada vida é um capítulo que merece ser contado. Que estas vozes inspirem outras. Que estas histórias despertem as nossas. Assim começa Turvo Meu Mundo. Histórias de vida. Se criava no interior, é um lugar bem afastado aqui da cidade. E um lugar que não tinha nem escola. A escola que dava até a primeira, até a 4ª série, né? Ainda era longe. Tinha situação que não dá nem para participar. Você cria meio tipo, assim, meio sem escolaridade, na verdade. Eu sou uma pessoa, assim, que eu tirei pouco estudo. Naquela época foi muito sacrificioso, sabe o que é bater orvalho para ir estudar de a pezinho. Fazia 4 quilômetros de ida, 4 quilômetros de volta. Eu vinha do ranchinho estudar nos Maia. E daí naquele tempo roçava a estrada lá uma vez por outra, era um capinzá macete, sabe? Uma calcinha pitoca remendadinha, guarda-pauzinho feito de saco. O material para carregar era um corta-passo feito de uma lona velha, assim. Ali tinha o tinteiro, tinha a caneta ali de pôr assim, tinha o livro, o caderno, o lápis, a borracha. Não foi fácil. Nascido dia 8 de 12 de 43, filho de uma família pobre, mas muito trabalhador. Não era rico, mas tinha fartura. Essa casa era uma casa de madeira, a sala assoalhada, os quartos com soalho e a cozinha era de chão, batido. Os móveis, tudo feito em casa, bem simples. E o fogão era de pedra e barro. A casa é tábua de pinheiro, lascado e o arrodeio é de tábua e cobertura também. No tempo da tabuinha, não sei se você conheceu. Uma família bastante irmandade, né? Então, a gente recorda que naquela época a gente estava todos unidos. Depois que a gente ficou adulto, sabe como é que é? Se esparrama, né? Tem boas lembranças da família. Só trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar. E eu trabalhava e não via dinheiro, porque eu entregava para o pai R$1.000, R$2.000. Quando eu ganhava R$5.000, eu já falava grosso. Porque naquele tempo o dinheiro valia. E era trabalhado, não era essa morcegueada de hoje. Naquele tempo era 15 horas, hoje fazem 8, eu já vou embora. É. De manhã, levantava cedo e preparava chimarrão para o pai. E daí nós ia tratar das criações, eu levantava, tomava chimarrão, a mãe ia fazer café.
E nós ia lutar com as criações, né? Porco, galinha, animal. Tinha 2 vacas de leite, tinha cabrito. Esse tinha bastante, né? A gente fazia o que os pais faziam, né? Ir pra roça, carpir, plantar, né? De acordo com os maiorzinhos já pegavam já a posição dos adultos e os menores estavam meio por encher a ficha, né? Brincava quando o pai deixava, porque do contrário o pau quebrava. E esses pais de antigamente, olha, era feroz. Tinha que atender muito, ó. Quando ele fazia uns olhos feios, se mexesse, não ficasse pasmado, porque já comia um pataço na cara. Jogava sangue do nariz, eles eram carrascos esses pais, lá no passado. E diz que bem antes era bem pior. Daí o nosso brinquedo, quando os pais queriam, vá brincar um pouco. Aí cortavam em sabugo, as torinhas, cortavam um pauzinho, enfiava naquele miolo do sabugo, fazia tipo uma rodinha, e pegava um pedacinho de ripa, cortei assim, fazia uns piquinhos, daí era o caminhãozinho assim, andar roncando. Não tinha outra coisa. E quando o pai falava, vem um punhado de lenha, fosse. Vá buscar o balde d'água, fosse. Vá pegar o cavalo no potreiro, fosse. Vá lá na casa de fulano e fale para ele assim, assim, assim. Não esquecesse, porque se esquecesse de alguma coisa, voltasse ali, não soubesse contar, tinha que voltar lá de novo. Os pais de antigamente eram ferozes para as famílias. Era roda com tia, era cirandinha, que os outros que iam na escola, né, porque eu não tive escola, nunca fui, aprendiam e passavam para nós. Mas isso era lá na Serraria dos Maia, quando nossos vizinhos que se mudaram lá, né, nós ia passear lá, nós aprendíamos. E boneca era de pano, às vezes nem tinha. Pensava em árvore, fazia carrinho, tempo de pinhão. Nós, a maior festa, nós estávamos embaixo dos pinheiros catando pinhão, porque os porcos comiam bastante e nós tínhamos que sair cedo juntar os pinhão. Tinha brincadeira peteca, e nós suava na peteca. E era um esporte até que, quando chegava visitante na nossa casa, os convidavam para... Eles aceitavam. Dava uma brincadeira boa, de umas 2 horas mais ou menos. De um tempo, não sei quem que trouxe outro modelo lá, que era andar do tarde de perna de pau, você já viu aquela? Subia numa travinha no meio e tentar andar com... Aquilo era um esporte nas noites de luarada, assim, algum caía e a risada arada, porque ali não oferece perigo, se você cair não se machuca mesmo. E era divertido aquele negócio para nós. Era rédea curta e breque apertado. Não tinha esse negócio de agarramento para lá e para cá, e para lá e para cá, nada disso, porque o pau quebrava. Eu ainda imaginava assim, quando será que eu vou ficar moço? Porque não me desenvolvia, o sofrimento era muito grande. Nunca tinha guria na época, nunca. Ainda pensava, quando será que eu vou arrumar esse tal casamento? Mas não tinha esperança. Daí, de repente, começou a surgir umas guriazinhas e tal. Não era a pessoa no ritmo da gente. Eu não dizia não te quero, mas também envolvia um pouquinho ali, ia caindo fora. As primeiras paqueras tinha que ser muito escondido. Deus viu que os pais soubessem, né? Eu só tive 2 paqueras, daí depois namorei de verdade e nunca mais. Paquera assim, de conversar, mas não tá junto, bem longe. Daí com 14 anos eu fui pedido de namoro, daí namorei esses 5 anos e casei com ele. Não tinha que a mamãe tá lá e a namorada aqui. Por que aquilo, meu Deus? Se a mãe ia lá pra cozinha, o José, meu irmão, tinha que sentar ali. Era assim, saí... O namorado podia sair, mas a mãe tinha que estar junto, vai junto com essas meninas. A mãe ia passear com nada. Nós era muito faceiro, tinha o tempo do cabeludo, tinha o cabelo grande também, tinha o sapato de salto alto pro homem, a calça de boca de sino, aberta, né, embaixo. Nós botássemos uma calça aquela, um cabelão grande e uma cintona, nós saía
Rico! Não tinha crise com nós. Tinha encontro de jovem, naquele tempo já tinha. Nós sempre vinha para cá, até um Arturão, Passa Quatro, ia lá para o outro lado do Ivaí, também do alto, lá em cima, no Santo Antônio, lá, que também era uma comunidade boa. E bem boa a comunidade lá. Convidava a nossa comunidade, a gente ia para lá, né? Com todo o grupo. Naquela época tinha um jeito assim que até o namoro era de uma qualidade mais forte que nos dias de hoje, né? Porque naquele tempo se arrumasse uma namoradinha, ela cuidava até o fim, né? Até quando... E agora, de uns tempos pra cá, não firma em nada mais, né? Tudo mudou bastante. Mas deixa pra lá, né? Isso é coisa dos outros. Eu tinha muito interesse de aprender a tocar gaita. Nunca tive a chance de pegar uma gaita alheia, porque o que é alheia diz que chora dono. Até que meu pai resolveu comprar uma gaita, mas com o trato de tudo trabalhar para pagar. Pelemos em 5 pessoas para pagar dentro de um ano. Uma 48 baixo, mais doutora do gaita, daí eu aprendi naquela. Mas de dia não tinha mais ativo de pegar, só de noite e o lampião secava a criosena e ficava no escuro solando aquela gaita. Daí quando apurava o sono, eu guardava a gaitinha, dormia um pouquinho, tinha que pular no claro da dia. Mas ainda aprendi um pouquinho. Um pouquinho, graças a Deus, ainda aprendia e eu sei umas modas, sistema antigo. Nos bailes, a gente fazia casa de chão, casa de suaia. Às vezes ia dançar, sabe? Era os lampião, né? Tinha 4 lampião do pavio bem grande, em cada casa. E daí nos lados, cheio de lampião aceso, para clarear os bailes, tocado com violão. Tinha uma sanfoninha velha lá, era tudo pequenininha. E cantava a música. E daí, quando eu era moça, que eu aprendi a tocar violão, eu tocava violão com o Zé Pedro, com o Sr. João Chaga, pai do Nerso, com o tio Neco, Creoni, Zulina, tudo nós tocávamos com a Zulina, né? Depois a Creoni cresceu, daí eu já era casada, ela aprendeu e quando eu veio, eu voltei a tocar, cantar com o tio Neco e a Creoni, o Adir, muito tempo, né? Depois que eu fiquei viúva, nós tocávamos com o Zé Pedro nas festas, e nos bailes da casa do Sr. João Chaga, ele com a gaita e eu com o violão, tocando. Daí não tinha música, ele não cantava, eu sozinho não cantava, né? Fazia na casa lá de um vizinho, né? Se tivesse uma salinha mais bem preparada, negociava com o dono da casa lá o dia, né? No fim de semana mesmo. E daí, se ele aceitasse, o povo vinha pra lá, né? E íamos dançar. As moças, na verdade, da época, né? Eram umas 10 ou 15 por aí, e ficava aquele povão que fica meio de olho ali, as mães, as vovó que ficam meio cuidando das moças, e dava um grupinho bom daí, né? Então é por aí. Só que daí o baile começava logão, ali por umas 8 horas, e ia até amanhecer o dia. E o povo dançava ali. Então, não é, agora os bailão de hoje é 5 horas, né? 5 horas de baile, né? E naquele tempo dava muito mais do que 5 horas. Tinha uma venda de pastel, né? Os pé de moleque, essas coisas assim. Sempre tinha um entretenimentinho pro povo, né? Para não ficar só na dança mesmo. E bom de arrumar namorado e ruim e fácil de perder a namorada também. O campeonato era esse. Não, o cara começava o namoro, às vezes, animado, lá no baile, ele perdia ela. Ela se engraçava por outra e o cara ia embora ou ficava roendo uma situação difícil de um lado ali. Daí, né? Nós trabalhávamos e se tivesse baile, 3 bailes por semana, ia no baile. Era fanático por dança. A mulher podia dançar com quem quisesse, quem convidasse, eu também tinha a minha liberdade. O salão era tudo, casa, às vezes, pequena, não tinha espaço. Tinha que sempre falar tudo de acordo, assim, ai. Vocês fazem um favor de encostar-se um pouquinho, daí nós gostávamos muito de shot correntina, sabe? E o shot correntino tem que ter um espaçozinho para fazer a roda.
Tinha o shot correntino, que nós dançávamos muito bonito, muito bom, que hoje não existe. Um dia eu falei na terceira idade, ninguém conhece. A fandango. E tinha chimango, das mulheres que convidam os homens. Né? Vamos dançar o correntino, bom! Tocavam lá. E não é tudo que é tocador que sabe tocar o shot correntino, porque ele tem que ter espaço, não é compasso. Aí marca o shot, todo mundo se encontrando. Você já conhece, né? E daí afasta, varcia, passa o par pro outro e daí vai indo. As mulheres vão aqui, os homens vão aqui, vai dando aquela volta. E quando é bem acertado, vamos trocar os paros, daqui avança para lá e o de lá avança para cá. E às vezes dava rolinho também. Quem está no interior é melhor. E para criar família na cidade, além de ter que, quem não tem recurso grande, trabalhar sem parar, não tem tempo para ficar com os filhos em casa para dar um exemplo que é preciso, né? E não tem tempo nem de visitar um vizinho, nada. É muito corrido. Então, eu falo assim, para a cidade, vai quem é aposentado e já criou sua família, né? Que daí vai para a cidade, a vida vai, né? No que é seu. Se for para pagar aluguel, é difícil também, não é muito fácil. Mas para criar família e viver sossegado, é melhor no interior. Tive uma benção do céu, rapaz, para falar bem a pura verdade. Meus filhos não me incomodaram. Meus filhos foram uma família abençoada por Deus. Não temos queixa nenhuma. A família nunca me incomodaram, não incomodou nem a mim, nem a minha esposa, a mãe deles, no caso. Foi muito bom. Se reunimos quando eles podem vir para cá, se reunimos aí, brincamos, eles caçamos de mim um pouco. E sempre tem alguma coisa para brincar, né? Mas eu com minha piazada, somos como se fosse... Eu também fosse irmão deles, sabe? Nós não temos muito segredo entre nós. A gente conta o que está acontecendo e eles também contam da parte deles, sabe? Tem algum que preserva um pouco, né? Não se abre muito, mas sempre a amizade não falta. Pois o conselho que a gente pode falar sem estar presença da pessoa é levar honestamente a vida, estudar, obedecer, trabalhar, levar honestamente, levar assim uma vida com caráter. Não mentir, não se gabar, não bancar o sem vergonha, não ser de droga, não ser de andar matando os outros, ser uma pessoa assim, como dizia o falecido Bastião Moreira, livre e desimpedido. Então faz 41 anos que eu moro aqui, eu não tenho raiva de ninguém, não tinha marquência com ninguém, sempre tive paz toda a vida, né? Porque nós fomos pobres, trabalhador bastante, mas a paz na nossa casa tinha tudo a vida, nunca foi caso de briga, de discussão, de irmão com irmão, filho com os filhos, pai com mãe, não. Graças a Deus, tudo, a paz em primeiro lugar, tudo é vida. Então, nesses casos, a gente diz que a pessoa que procure a paz, que é melhor viver com paz do que sem paz em casa, é muito triste. Aproveitar a vida tem que começar cedo e aproveitar as forças. Trabalhar, fazer cedo para ter de tarde. Porque depois da idade em diante, ninguém faz nada mais. Se não aproveitar, fazer a vida até os 50 anos, 60, daí não faz mais. Não use preguiça de trabalhar, porque trabalhar não mata ninguém. Trabalhar dá vida. E também quando a gente quer um prejuízo, põe as mãos na cabeça e chorando, não, tem que levar em frente, fazer que nada aconteceu. Porque quanto mais se preocupa, mais velho e mais doente fica. Quanto mais fica triste por as coisas, mais a vida vai para trás e se acaba.
Porque eu nunca fui mulher triste de viver chorando com o meu sofrimento, ficar sem nada como eu fiquei, só com aquele terreninho, ó. Nunca ninguém via andar chorando, pedindo as coisas para as casas. E eu ia trabalhar, e na roça trabalhando, aquele monte de meninada vinha errado a mim. Mas nunca me abalou, graças a Deus que sempre fui forte. A música é uma coisa que é como se fosse um livro, né? Já me falaram aí pro Turvo, que o livro, se alguém escrever um livro, nunca vai ser apagado. Por mais que algum não valorize, mas tem alguém que valoriza. Ela vai ficar registrada. E a música também, né? O Teixeirinha fez as músicas dele, e nós estamos escutando até o dia de hoje as músicas do Teixeirinha aí, né? Faz hora que ele já, né? E tá aí, de repente, qualquer um canta a música dele. Então, eu acho que a música também é uma coisa importante, né? Que a música morar no Turvo, eu fui lá nós fomos voltear no lago, eu com a minha esposa, daí, e eu falei para ela, vou trazer a gaita, que eu vou trazer um gravador e um celular para nós gravar as músicas a par da água. Eu contei pro Marquinhos, ele falou, pai, não pega o celular, ele pega o fio da água, alguma coisa, não. Vamos gravar uma música então. Vamos gravar uma música, daí dá para tocar no rádio, ela tem qualidade, né? Aí, daí enfiei aquilo na cabeça e fomos para lá e, e saiu a música. E o povo gostou, na verdade, né? Depois saiu a outra música que é Gaúcho do Interior, e também ficou bem ajeitado também. Ela, na verdade, foi o começo do meu namoro com a minha esposa. Porque quando nós cantamos essa música, eu e o meu irmão, ela gostou da música e gostou do gaiteiro também. Então quer dizer que dali em diante a coisa só teve crescimento. Mulher sempre mulher. Meu coração está sofrendo, meu consolo é chorar. Fui gostar de uma mulher que não pode me amar. Ela é comprometida. Não podemos continuar. Ai, meu bem. Mulher, perdição da minha vida está sendo esta mulher. Primeira vez que eu te vi, meu coração balançou. Seus olhos brilham nos meus, meu pensamento mudou. Arrisquei a minha vida pra ganhar o teu amor. Ai, meu bem. Mulher, perdição da minha vida está sendo esta mulher. Primeira vez que eu te vi, meu coração balançou. Seus olhos brilham nos meus, meu pensamento mudou. Arrisquei a minha vida pra ganhar o teu amor. Ai, meu bem. Mulher, perdição da minha vida está sendo esta mulher. Comecei treinando ali e daí até ponhei uns pontos de fio para fazer a menção do caderno. E aí tem muita coisa. Se vocês forem ler aí, vocês vão
Eu, quando não tenho caderno, eu ponho no papel e passo a limpo. Então, o nome da poesia é Meus 8 Anos, mas dos 8 anos eu fui e fiz uma música. Ele é comprido, então vamos lá. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, sombra das bananeiras, debaixo do laranjal. Como são belos os dias ao despontar da assistência, respiram uma inocência como perfume a flor. O mar é o lago sereno, o céu é o manto azulado, o mundo é um sonho dourado, a vida é um hino de amor. Que aurora, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo fulgar. O céu bordado de estrela, a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. O dia de minha infância, o meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, com a camisa aberta, o peito, pés descalços, braços nus. Correndo pelas campinas, roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azul. Naqueles tempos dietosos eu ia colher as pitangas, trepava, tirar as mangas, brincava à beira do mar. Rezava Ave Maria, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Obrigado! Obrigado, Jesus, por ter me dado este talento durante todos esses anos de vida que eu passei. As histórias que ouvimos aqui, contada pela Dona Maria, pelo seu Nelson ou pelo seu Antônio, não estão nos livros. Elas vivem na memória, no jeito de falar, nas lembranças simples de quem construiu um turvo dia após dia. Cada relato carrega o peso do tempo e também a força de uma geração que trabalhou a terra, formou famílias, criou comunidades e ajudou a escrever a história deste município com as próprias mãos. Registrar essas vozes é mais do que lembrar o passado. É valorizar a cultura local e preservar a memória das pessoas. Este documentário, intitulado Turvo Meu Mundo, Histórias de Vida, existe para que essas experiências atravessem o tempo, que cheguem às novas gerações e sigam inspirando o futuro. Que mais pessoas façam trabalhos como esse, que registrem-se mais as memórias da nossa gente. Porque um povo que conhece a sua história entende melhor quem é e sabe para onde ir.